Olá a todos! Venham comigo para a gente continuar a série Como Tocar Melhor na Igreja. Hoje você vai sair desta aula dominando tudo sobre dedilhado e a escala harmônica para arrasar nos ensaios. Lembrando que a série contará com um total de 5 aulas: postura, dedilhado, meia hora, dinâmica, hinos de batismo e santa ceia. Antes de tudo, você precisa entender que na maior parte das vezes o dedilhado é a melhor sequência para você encaixar os dedos e tocar aquele trecho do hino ou passagem. Ele é o seu auxílio e ir contra o dedilhado é buscar o erro. Na aula passada, nós abordamos sobre postura. Se você não assistiu, volte na aula 1 e assista antes de prosseguir com essa aula. E na aula de hoje, vamos dar continuidade à série com o assunto dedilhado. O que é e a sua importância, a evolução do dedilhado em relação aos métodos antigos e novos, os principais erros, impactos de tocar sem dedilhado e como corrigi-los. Nós da Music Studio estamos trazendo o melhor para vocês, irmãs. Todo o nosso time interno e externo sempre tem a preocupação de trazer o melhor, desde a gravação, roteiro, edição e conteúdo. Vocês não vão ver um conteúdo mais ou menos aqui dentro. Então aproveitem este projeto, pois ele sairá do ar. E uma rápida pausa aqui, pessoal. Atenção, examinadoras! É importante ressaltar que vocês precisam se programar com o Ministério Local para transmitir essas aulas e seguirem o cronograma, porque elas sairão do ar no fim do projeto. Não adianta assistir essas aulas em casa e guardar somente para você. Transmita para o máximo de organistas que você conseguir. Enviar apenas o link não vai resolver. Você precisa guiar elas durante a reunião técnica e demonstrar também ao vivo. Nesta aula abordaremos tudo sobre dedilhado. O que é, principais erros e seus impactos, como corrigir, como é cobrado nos testes e o material de apoio. Aprenderemos também a escala harmônica, a escala bonita dos ensaios. Lembrando que na parte do dedilhado nós iremos abordar 3 pilares importantes. O dedilhado nos estudos, então como a organista deve estudar, quais os principais pontos e erros que não deve cometer. Nos testes, como é cobrado pelas examinadoras e os erros que não podem ser cometidos. E no culto, como isso impacta e como a Irmandade enxerga quando você não executa bem um dedilhado. No decorrer desta aula, farei algumas perguntas que a Irmandade deve ir respondendo no culto e quem está acompanhando de casa responde aqui nos comentários. A partir de agora, a examinadora deve ir pausando os vídeos para interagir com a Irmandade. E a primeira pergunta é: o que vocês pensam sobre o dedilhado? Ele é algo que está ali para ajudar ou é dispensável? O dedilhado é a representação numérica dos dedos das mãos e ele é responsável por conectar as notinhas, dar um acesso mais ligado sem que você fique picotando o som e, claro, faz você tocar melhor. A próxima pergunta desta aula é 2. Você segue o dedilhado na hora de tocar? E por quê? Muitas organistas que se oficializaram já há algum tempo não seguem o dedilhado, e isso é um reflexo delas aprenderem com os métodos antigos que quase não focavam nessa parte, e como consequência elas apresentam mais dificuldade na hora de tocar no culto devido a alguns vícios e falta de técnica. Vamos entender melhor agora como foi essa evolução do dedilhado com o passar dos anos. Na metodologia antiga, nós tínhamos o inário 4, onde nós tínhamos todas as vozes sem a pedaleira. Então, tudo que a gente tocava no baixo da mão esquerda era tocado na pedaleira. Porém, isso era um problema, porque não tinha um padrão correto. Umas articulavam todas as notinhas ao mesmo tempo, outras articulavam só as primeiras, enfim, era um problema na parte da pedaleira. Mão direita e esquerda eram as notas todas socadas, muito articuladas, como se fossem um inário em dó, por exemplo. Não tinha adaptação nenhuma para a parte do órgão, e isso acabava gerando um som mais seco, desconectado ou até mesmo muito excessivo. Na parte dos métodos, nem preciso falar que era um problemaço.
porque nós tínhamos vários pontos. Aqui nós colocamos edição, adaptação e aula particular. De edição, uns estavam para piano, então nós temos aqui Shimol, Shimol 1, Shimol 2, Kohler, então Czerny, alguns estavam para piano, outros para órgão. A adaptação, tinha lugar que utilizava uma adaptação da Tokai, outras era da Meire, por exemplo, então não tinha um padrão. Na aula particular, a mesma coisa. Se a professora quisesse implementar um método que não tinha ali no programa mínimo, ou do jeito que ela quisesse para melhorar o aluno, ela fazia. Então, cada uma ensinava de um jeito, com um método diferente, com uma adaptação diferente, e isso era um problema, porque cada região que você ia era de um jeito. Então, se eu ia lá no Rio Grande do Sul, tinha coletânea dos estudos. Se eu vinha aqui para o norte, já era Kohler, Berg, e ainda eu tinha, uns era da Tokai, outros da Ana Meire, então acabava que era um problema. E isso também gera problema na hora de examinar. Agora vamos para a metodologia atual. Temos o Inário 5, que já foi um grande marco, todos esses pontos que nós estamos agora. Porque o Inário 5, ele tem finalmente um pentagrama só da pedaleira. Então, nós não ficamos mais na dúvida da parte do baixo, qual nota articular, qual nota não articular. Contralto, tenor, todas as notinhas mais conectadas, de 2 tempos, 4 tempos, algo que dê certo para o nosso dedilhado, para organista. E na parte dos métodos novos, isso daqui sim foi uma evolução e um marco na CCB que vocês devem prezar, zelar muito, porque eles estão adaptados 100% para o órgão, coisa que antigamente nós não tínhamos. Muitas das lições a gente ficava adaptando porque era escrita para o piano. Aqui não. Nós temos exercícios de pedaleira dentro dos métodos novos, exercícios de notas duplas para tocar bem contralto, tenor e principalmente o que a gente precisa, trechinhos do inário para conseguir tocar bem os hinos. Porque qual que é o objetivo disso tudo? Por que existem tantos métodos, técnicas para a gente conseguir tocar o inário? Então, se não tiver técnica suficiente, a base para a gente conseguir chegar aqui, não adianta. Então, os métodos novos, eles foram criados para isso. Estão 100% focados no órgão, com técnicas que a gente utiliza no inário, com foco na pedaleira e muitos outros pontos. Além disso, um avanço tecnológico, porque nós temos QR Codes para consultar o áudio de cada lição. E até mesmo o portal da CCB, que antes não existia. Então, muitas vezes a gente tinha que ficar voltando, indo no YouTube, isso quando achava as lições para conseguir ouvir, entender e conseguir tocar. Aqui nós já temos as referências na hora de tocar com os métodos novos. Então, foi um grande marco na CCB. E agora, trazendo para a parte que nós estávamos falando dos estudos, dos testes e no culto. Pode ser que olhando de maneira isolada, são apenas métodos, talvez não faça tanto sentido. Mas pense agora se você vai trocar de região e você precisa fazer um futuro teste. Se você tivesse na metodologia antiga, seria um problemaço. Porque se você aprendeu com a coletânea de estudos, você vai ter que aprender tudo de novo, basicamente outras lições que não tinham naquele método. Do Bach, Berg e assim por diante. E na hora de examinar, cada examinadora faz um padrão diferente, porque tinha uma despadronização. Então, a chegada dos métodos novos do Inário 5 trouxe uma padronização na hora da examinadora de examinar, na hora da instrutora de ensinar e saber qual metodologia ela vai utilizar, e da aluna saber o que ela pode ou não pode fazer por causa do inário. Quando nós falamos em dedilhado, nós pensamos em 2 pontos principais: a numeração dos dedos e os recursos de dedilhado. A numeração dos dedos é o que nós acabamos de comentar, que é o famoso dedilhado. Então, a mão direita, 1, 2, 3, 4, 5, e a mão esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, o contrário. Então, imagine que as nossas mãos, elas são juntas assim, ó. Então, elas estão juntas. Os polegares são o dedo 1, indicador dedo 2, do meio 3, anelar 4 e mindinho 5. Se a gente abre, ele se espelha. Assim, nós temos os números dos dedos espelhados. E por que nós temos os números dos dedinhos? Por que existe o dedilhado? Porque pense comigo, quantas notinhas musicais existem? Conte.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 dedos nas mãos? Nada disso. Uma mão, 5 dedos. Outra mão, 5 dedos. Então, nós precisamos do número dos dedos para nós fazermos os recursos de dedilhado e conseguir tocar todas as notinhas do nosso instrumento. É por isso que existe o número dos dedos, o famoso dedilhado. E agora, quando a gente fala de recursos, nós estamos nos referindo quando? Imagine que você vai num culto. Se você for olhar o seu organista tocando, a organista que está escalada naquele dia do culto, ela vai ficar somente aqui nessa posição para sempre, o hino inteiro? Ela não vai sair daqui? Nada disso. Ela vai sair da posição. Tem notinhas mais agudas, mais graves. Ela tem que subir com a mão, descer, mão esquerda, mão direita e assim por diante. Para ela conseguir tocar bem os hinos, ela precisa dos recursos de dedilhado. Como que ela vai saber qual dedo vai ser, onde vai ser? Então, esses recursos facilitam o acesso na hora de tocar. Nós temos o alargamento, que o próprio nome já fala por si. Alargar, então nós iremos abrir a mão, fazer uma abertura. Então, se eu toco uma notinha atrás da outra, eu estou com todos os dedos posicionados. Agora, se eu faço isso daqui, ó, o dedo 1 no dó e o dedo 2 no sol, por exemplo, olha o tanto de notinha que eu pulei, eu alarguei o meu dedo. Contração. Contração vem do verbo contrair. Contrair quer dizer usar um dedo não sucessivo. Então, estou aqui, dó, ré, mi, fá, sol. Um dedinho atrás do outro, sucessivo. Agora, vamos supor que no ré eu não quero o dedo 2, eu quero o meu dedo 4. Então, isso daqui, ó, eu estou contraindo a minha mão, certo? Então, do dedo 1 no dó, eu fui pro ré com o dedo 4. Olha o que aconteceu com esses dois dedos. Ficaram no ar. Eu contrair. Então, a contração. E agora, a mudança. A mudança é quando nós executamos a mesma notinha repetidas vezes com dedos diferentes. Então, imagine que eu vou tocar o mi. Mi, 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 mi. Só que eu tenho que trocar o meu dedo. 3, 2, 1. Pronto, eu fiz uma mudança. 2 já bastam. 3 e 2, isso daqui já é uma mudança, porque eu articulei o mi, a mesma nota, porém com dedos diferentes. Substituição. Cuidado, a substituição ela é muito confundida com a mudança. A substituição, pessoal, nós articulamos uma notinha e sem soltar, nós trocamos por outro dedo, que se chama substituição. Então, nós substituímos por um dedo, sem soltar a nota. Então, eu estou articulando o dó com o dedo 2. Sem soltar, eu coloquei o meu dedo 1. Pronto, é uma substituição. Ela geralmente vem acompanhada de um tracinho, porque o primeiro dedinho que você toca é o dedo que você está articulando e o segundo é o que você substitui. Então, toda vez que tiver um tracinho no inário, é a substituição. Passagem, essa daqui é importante, porque ela é mais cobrada nos testes. Prestem atenção, organistas e aprendizes aqui. A passagem nós temos 2 tipos. Pode ser aquela onde a gente passa um dedo por baixo. Então, no caso, dó, ré, mi, passa o polegar por baixo de um dedo. Por exemplo, a escala de dó maior. Ou quando a gente passa um dedo por cima do polegar, na volta da escala de dó maior. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Meu dedo 3 acima. Mi, ré, dó. Passou por cima do polegar. Passagem. Então, esses 2 tipos são passagens. E por último, o deslocamento. O deslocamento, o nome já fala, deslocar a mão da posição natural e ele vai causar um desligamento no som. Isso é normal, porque imagine só, eu estou aqui, ó, com o dó, o dedo 1. Do nada, o hino me pede para ir lá pro sol com o dedo 1, porque eu tenho que alcançar uma notinha distante, por exemplo. Então, eu tenho que subir a minha mão, ó, desloquei. Eu estava aqui com a mão toda posicionadinha no dó, agora eu tenho que vir com o dedão, o dedo 1, para o sol, por exemplo. Isso daqui, ó, é um deslocamento. Por quê? Porque eu tirei toda a minha mão da posição natural e fui para outra posição. Vamos entender melhor agora na prática com o hino 226. Vou tocar apenas o primeiro sistema e a gente já entende melhor a análise dele. Então, esse é o trechinho do primeiro sistema. Vamos fazer a análise dele? Nós temos aqui a fórmula de compasso 4x4, que significa que ele é um
quaternário simples, ele tem 4 tempos dentro de cada compasso, e a semínima é a figura que vale 1 tempo, a nossa unidade de tempo. Se a semínima vale 1, a mínima vale 2, semibreve 4, o cheia meio tempo. Lá na armadura de clave nós temos 2 sustenidos, Fá e Dó sustenido, então localize Fá sustenido, Dó sustenido para você não errar esses acidentes fixos em todo o decorrer do hino. E agora, sobre os recursos de dedilhado, vamos prestar atenção aqui. Nós temos o dedo 1 e 2, a notinha Ré e Fá. Quando nós fazemos isso daqui, ó, o que está acontecendo? Eu estou pulando uma notinha, logo a minha mão está alargando. Então, aqui nós já temos um alargamento, correto? Alargamento. E vocês se lembram que nós comentamos que toda vez que tem esse tracinho entre 2 números, nós estamos nos referindo à substituição? Então, aqui eu tenho que articular a nota Lá com o dedo 1 e, sem soltar, eu substituo pelo dedo 2. Então, nós temos 2 substituições aqui, ó. No baixo, que é o Ré, do dedo 3 para o dedo 5, e aqui no Lá, que é o dedo 1 para o dedo 2. Então, prestem atenção, muitas vezes estão em vozes diferentes ou ao mesmo tempo. Aqui nós temos uma articulação atrás da outra, mas pode ser os 2 ao mesmo tempo. Prestem atenção agora, nós temos mais um recurso de dedilhado aqui que é quase que imperceptível, mas nós vamos analisar juntos. Nós temos o Ré, Fá sustenido e depois o Lá. Este Lá, independente de qual dedo eu articulei, se foi o 3, se foi o 4 que já estava em cima, ele quer que eu troque pelo dedo 2 e eu vou articular novamente. Como chama? Vamos supor que aqui estivesse com o dedo 3. Como chama quando a gente tem a mesma notinha e a gente troca por outro dedo? 3 segundinhos. 3, 2, 1. Mudança. Se você respondeu mudança, parabéns. Então, nós temos aqui, ó, Lá e depois o Lá. Trocou o dedo, mudou. Conseguem perceber como nós temos vários recursos de dedilhado no nosso inário? Muitas vezes, estudando no automático, nós não percebemos e não seguimos o dedilhado. Só que ele é um fator muito importante, porque tudo foi pensado e planejado para você conseguir tocar melhor. E esses recursos de dedilhados, com certeza, estão muito presentes no nosso inário, senão não haveria motivo para colocá-los dentro dos métodos novos. Então, nós temos alargamento, contração, mudança, substituição. Podemos ter todos os recursos dentro de um único hino, em um único trechinho, por exemplo. Então, é muito importante que você siga o dedilhado e não deixe de lado pensando que é só mais um conteúdo a mais que apareceu e não existe no inário. Na verdade, eles ocorrem, só não estão escritos. M de mudança, S de substituição, eles apenas ocorrem. Vamos analisar mais um hino onde nós temos vários os recursos de dedilhado. Vou fazer a introdução e nós já iremos analisar de perto. Aqui nós temos passagem, alargamento e deslocamento. Vamos começar analisando primeiro sobre a parte teórica. No hino 238, nós temos a fórmula de compasso 9 por 8. 9 é composto. Se nós dividirmos isso por 3, resulta em 3 tempos, porque no compasso composto, a cada um tempo, nós temos 3 movimentos. Então, se aqui nós temos 9 movimentos, 9 dividido por 3 resulta em 3 tempos. Portanto, ele se chama ternário composto. E a unidade de tempo será uma figura pontuada, no caso aqui a semínima pontuada. Ela valerá um tempo. Um tempo no compasso composto é igual a 3 movimentos, certo? Então, cada 3 movimentos nós temos um tempo. Sobre as figurações, os valores, toda vez que tiver o composto nós iremos chamar de terço. 1 terço, 2 terços, 4 terços e assim por diante. O que seria esse terço? Esse terço significa movimentos. Então, aqui, um movimento de 3, 2 movimentos de 3, 4 movimentos de 3, você já ultrapassou um tempo e mais um terço. 8 movimentos e assim por diante. Então, toda vez que eu falar 1 terço, um movimento. 2 terços,
2 movimentos, e assim por diante. Não deixe de estudar as figurações, elas são muito importantes nos testes e principalmente para você tocar bem. Voltando para a parte do dedilhado, nós temos já logo no começo aqui esse circuladinho. Quando tá circuladinho, como que chama mesmo? Nós acabamos de falar. Passagem, e ela é um dos pontos mais importantes que cai nos testes, que as examinadoras sempre cobram bastante. Então aqui nós temos uma passagem do polegar por baixo. Nós estamos aqui no Fá, depois o Sol bemol, depois o Sol natural. Passa o dedo por baixo. Um outro ponto que vocês também não podem esquecer, olha o tanto de bemol que tem esse hino. A tonalidade dele será Ré bemol maior, porque nós temos Si, Mi, Lá, Ré e Sol bemol. Nós sempre pegamos o penúltimo, então Ré bemol maior. Bemol porque ele está na armadura de clave. É muito importante. Além da passagem, nós temos também aqui um deslocamento. Por quê? Reparem na mão esquerda, nós estamos no Mi e no Lá. Do nada, ele quer que a gente vá lá embaixo, ó, no Lá e no Sol bemol. Então, olha o que acontece na sua mão. Você tá aqui, ó, no Mi e no Lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, pula. Isso aqui é um deslocamento. Mais um dedilhado aqui de bônus para vocês. Nós temos aqui na parte do tenor um alargamento, porque nós estamos aqui no Lá com o dedo 2 e ele pede para a gente colocar o dedo 1 no Dó. Só que o dedo 1, em tese, pela sucessão dos dedos, pelos dedos estarem sucessivos, ele deveria ser aqui no Si, mas ele não quer no Si, ele quer no Dó. Então nós faremos o Lá bemol e o Dó, certo? Então pulei aqui, ó, um trechinho, abri a minha mão, alarguei. Alargamento. A próxima pergunta desta aula é 3. Qual é a sua maior dificuldade na hora de seguir um dedilhado e por que você encara ele como um vilão? Qual é o impacto de não corrigir o dedilhado? A curto prazo, nós podemos dizer que você vai ter uma má execução na hora de tocar. Sabe quando a criança começa a aprender as notinhas musicais, começa a tocar e de repente ela aprende o cordeirinho e ela começa a tocar assim? Isso está acabando desligando os sons, a minha execução não está legal, fiquei insegura em alguns pontos, acabei levantando postura, perdi totalmente, dedilhado, não é legal, isso não é bonitinho de se ver, isso daí é dedilhado, postura, um dos pontos que a gente aprende nas primeiras páginas do volume 1, que é o método iniciante. Então, essa parte de má execução está ligada também com o dedilhado. E fazendo um gancho aqui também para você que é aluno, não saiam tocando o que você acha na sua cabeça, que está bom, que é certo, um hino que é fácil, uma lição que você viu em qualquer lugar. Sigam o cronograma, sigam a ordem de seus instrutores, para que vocês tenham uma boa execução na hora de tocar e as técnicas corretas. E essa má execução vai gerar um toque seco, desligado, algo que você ouve e você fala, nossa, parece que não está legal esse som, a qualidade não está muito boa, porque o toque vai ficar seco, vai parecer que as notinhas estão como se fosse um staccato, não está combinando, ligando ali, principalmente com o caráter sacro. Quero demonstrar para vocês agora, na prática, a escala de Dó maior sem seguir o dedilhado. Vou fazer com a mão direita o dedilhado que eu achar aqui na minha cabeça. Vamos lá, primeira variação. Fiz uma variação aqui. Segui um dedilhado que não estava legal, não fiz corretamente e vocês perceberam que do Sol pro Lá eu desconectei o som? Agora eu vou fazer outro dedilhado. Fiz um outro dedilhado e eu desconectei do Fá pro Sol e aqui, ó, sobrou o dedo, porque terminei o Dó com o dedo 4, sobrou o mindinho, errado. Mais uma variação, vamos fazer com a mão esquerda agora? Descendente, por exemplo, vamos lá. Piquei o som também, do Fá para o Mi, cortei ele. O que acontece, pessoal?
Quero mostrar para vocês que aqui eu fiz uma simples escala de Dó maior, algo que todo mundo consegue fazer, que os iniciantes acabam aprendendo primeiro, enfim. Essa daqui foi uma simples escala com a mão direita, depois com a mão esquerda, sem seguir o dedilhado. Agora eu vou fazer com o dedilhado correto, na mão direita. Percebem que o meu dedo encaixa perfeitamente aqui na passagem, ó. Dó, Ré, Mi, passei o dedo 1 e olha os outros dedos aqui, ó. Pum, cai como uma luva. Certinho. Não piquei as notas, não fiz um toque desligado, ficou bem unido e ele encaixou perfeitamente. Aqui eu estou mostrando para vocês com uma simples escala de Dó maior. Agora pense no inário. Contralto, pedaleira, várias vozes ao mesmo tempo, nervosismo, gente olhando, enfim, toda aquela tensão do culto. Já pensou se uma organista não segue dedilhado, não tem uma postura legal? Isso tudo impacta no som dela e a maneira como a Irmandade a vê. Porque se ela tem essa insegurança na hora de tocar, vai refletir, por exemplo, numa introdução. Ela pode errar numa introdução, pode fazer um toque desligado, não seguir um dedo. Então, tudo isso impacta na hora de tocar. E aqui eu fiz com uma simples escala. Agora, vocês têm que conectar como se tivesse tudo junto, porque como nós já repetimos, de maneira isolada, é só uma aula de dedilhado. Não é, está tudo conectado. De maneira isolada não faz sentido, mas quando a gente conecta todos os pontos, as coisas começam a se encaixar e entrar no eixo. Então, vocês precisam parar de fazer o dedilhado que vocês acham que está bom na cabeça de vocês, porque o inário foi projetado exatamente com o dedilhado que é adequado para se tocar. É claro que tem algumas variações, por exemplo, mão pequena, dedos pequenos, crianças até 12 anos, nós temos exceções, mas a grande maioria o dedilhado foi feito para seguirmos. Então você precisa entender que tudo se encaixa, aquela passagem de um hino difícil, a escala de Dó maior que não ficava conectada, um trecho de um hino que muitas vezes você acabava picando o som e não entendia por quê. Tudo isso vem também do dedilhado. E qual é o impacto a longo prazo de não seguir o dedilhado? Aqui eu já estou falando com as irmãs oficializadas. Lá no curto prazo, estávamos falando com as iniciantes, quem está começando agora, está no teimosia, não quer seguir o dedilhado. Ok, má execução, toque seco. Mas agora quero falar com as oficializadas. Impacto a longo prazo. Qual o impacto disso? Vamos entender melhor? Nós tivemos a oportunidade de fazer uma pesquisa com aproximadamente 500 organistas num grupo e perguntamos se elas seguem o dedilhado na hora de tocar. Então aqui nós queremos dizer nessa enquete que várias das irmãs que já são oficializadas tentam seguir o dedilhado e por vários motivos, edição, falta de técnica, dedilhado não era cobrado, método antigo, elas acabam não conseguindo seguir 100%, elas tentam. E nós temos ainda alguns comentários. Já fiquei para trás da orquestra no culto por causa do dedilhado da mão esquerda. Isso aqui é clássico em hinos de teste, hinos rápidos, o hino 440 mesmo que nós demos exemplo na postura, iremos falar dele hoje novamente. Clássico, porque mão esquerda mexe muito, o que acontece? A organista fica lá eternamente parada com o dedo, ou ela se perde e acaba quebrando o andamento. Outro comentário. Tem hino que chama e a gente até sabe onde vai errar. Olha que ponto ruim. Ela sabe que ela erra ali, mas ela não segue o dedilhado, ela não vai atrás. Isso é muito ruim, pessoal. Nós temos que resolver esses pontos para não ficar com essa imagem negativa do dedilhado, da postura e dos hinos, porque eles não são vilões, eles estão aqui para nos auxiliar. E se vocês não seguem, vocês estão pedindo para errar. E qual é o impacto de não corrigir isso daí a longo prazo? A quebra no andamento e o mau domínio, ou seja, você não consegue tocar um hino rápido, não consegue tocar as notinhas com precisão. Se chamar um hino rápido, você não consegue fazer a introdução próxima da máxima, ou até mesmo no ensaio, numa tocata. Se a gente começar a acelerar o hino, você vai quebrar o andamento. E o mau domínio, o que seria? Você não vai tocar bem. É o mesmo ponto que a gente comentou. Toque seco, desligado, a execução do som não vai ficar conectada, bonitinha. Então, tudo isso vem do dedilhado. É muito mais do que vocês imaginam. Trouxe o hino 440 para fazermos essa análise da parte do dedilhado
E o culto, como que a Irmandade enxerga vocês não seguindo o dedilhado, tocando com qualquer jeito que vocês acham que é? Nós vamos fazer aqui o exemplo dos 2 primeiros sistemas do dedilhado totalmente incorreto e depois nós iremos arrumar esse dedilhado. E já adianto aqui, organistas que estão se preparando para a reunião de jovens, este é um dos hinos mais difíceis da reunião de jovens. Vocês precisam dominar para tocar bem e para ir bem no teste. Ele tem muitas passagens de dedo. Vocês se lembram que nós acabamos de falar que a passagem é um dos pontos importantes e decisivos no teste? Então prestem atenção. Vamos lá. Os 2 primeiros sistemas errados e os 3 últimos corretos. Dedilhado. Vamos lá então. Prestem atenção na qualidade do som. Agora o certo. O que vocês conseguem perceber? Aqui, principalmente, trechinho de escalas nós comentamos na aula 1 de postura. Se você não seguir esse dedilhado corretamente, 1, 2, 3, passou. Trechinho de escala, pessoal, se você não segue o dedilhado, vai faltar dedo. E aqui foi justamente o que aconteceu, Comecei a tocar qualquer dedo, depois pulei aqui, pegou o mindinho na tecla preta, depois pulou pro dó, veio pro mi. Uma salada, digamos assim. Vocês viram que faltou dedo, piquei a técnica, ficou socado o hino, não é legal. A postura, consequentemente, acaba indo embora, porque se você fica fazendo piruleta, digamos assim, no órgão, para tudo, não é legal. Agora, nos 3 últimos sistemas, vocês já conseguem verificar que ele ficou mais conectado, um som mais liso, sem desconexões, e o dedilhado já ficou mais em cima, principalmente aqui, nessa parte da passagem, Fá, Ré, Dó, Lá, Fá. Olha esse alargamento grandão aqui, Então, isso aqui é muito importante. Se você fica seguindo qualquer dedo, você esbarra, pedaleira, cabendo junto, postura, e aí é um compilado de coisas que faz você errar e tocar ruim. Então, seguindo bem o dedilhado, não tem erro. Você vai tocar bem, ter uma boa execução e se sentir mais seguro. Vocês verão que com técnica e exercícios corretos é possível mudar este cenário, ter uma melhor qualidade no som, tocar melhor no culto, e quero que na medida do possível vocês vão corrigindo pouco a pouco e assim conseguiremos um louvor melhor. Já apontamos os erros, os impactos e agora nós não poderíamos finalizar essa aula sem dar a solução, porque de nada adianta a gente ficar só apontando o erro e não corrigir. Então vamos entender quais são as soluções para você praticar e ter um bom dedilhado na hora de tocar. Começando pelo top 1, campeão de todos os pontos, que é a base, e nós abordamos na aula 1 também. A escala. Podemos fazer as escalas, aqui no caso de Dó maior, você pode fazer em outras tonalidades também. As escalas são muito importantes para qualquer músico. A escala possui o recurso dedilhado, como que chama quando é circuladinho aqui mesmo? 3 segundinhos. 3, 2, 1... Passagem. A escala possui muitas passagens, então é importante para você praticar esse dedilhado e conseguir conectar certinho as notas em cima de cada uma. Outro ponto, alargamento, recurso de alargamento. Esse daqui vocês podem utilizar aqueles recursos de dedilhado que estão lá nos volumes. No caso, o volume 1 ele cita bastante sobre os recursos. Então nós temos o alargamento, que ele faz essa abertura dos dedos, como por exemplo o arpejo, Dó, Mi, Sol, Dó, Sol, Mi, Dó. Vamos fazer com a esquerda também. E depois o acorde. Tudo junto, ao mesmo tempo. Você pode fazer em outras tonalidades também. Ré maior. Junto. Tudo ao mesmo tempo.
Um bônus aqui para vocês, recursos de dedilhados gerais, que é o que estão nos volumes. Lá no volume 1, por exemplo, vocês irão encontrar na página 47 a 50. Esses recursos farão vocês entenderem por que está ocorrendo e como executar tanto nos volumes quanto no inário, exatamente como a gente fez a análise do hino 226 e do 238. E mais um bônus aqui para vocês. Todos os tópicos que estão escritos, exercícios, são de articulação dos dedos para vocês praticarem. Seja de parte de recurso dedilhado, de agilidade, eles vão fazer vocês evoluírem mais rápido e ter uma técnica boa na hora de tocar. Porque não adianta você também ficar seguindo o dedo e não conseguir conectar as notinhas, ou não ter uma técnica legal, não saber como toca. Então tudo está englobado. Ele trabalha agilidade e articulação dos dedos. Então, tudo que está escrito exercícios são retirados de métodos de técnicas, Zerny, Anon e assim por diante. Então, vá lá nos seus volumes, procura volume 1, 2, 3 e 4, tudo que está escrito com o tópico exercícios e pratique-os. Chegou a hora de falarmos sobre as escalas. E antes de irmos diretamente para a escala harmonizada, que é o que vocês estão aguardando, vamos entender melhor um pouquinho sobre o músico e as escalas? As escalas, irmãs, estão em todos os lugares. Nós vemos em tudo, nos hinos, nos métodos, concertos, nos hinos, muitas organistas ficam surpresos porque acabam não prestando atenção. Esse trecho, por exemplo, do 440, ele vai de Mi até lá em cima, então uma notinha consecutiva atrás da outra, trecho de escala. A parte dos métodos, muitos tem. Desde o volume 1, estudo 30, também tem bastante para a gente conseguir analisar e tocar junto. E concertos no geral. Se você for assistir um concerto de uma orquestra, você vai perceber vários trechinhos de escalas presentes. E agora eu vou mostrar para vocês um guia mágico para vocês aprenderem a tocar qualquer escala, mesmo que você não saiba quais são os sustenidos e bemóis. Você vai aprender a tocar essa escala com um único passo. Se vocês olharem para as teclas do instrumento, verão que a parte de cima tem exatamente a mesma largura, porque elas têm um semitom passando de uma tecla para outra. Então você pode pensar nas escalas como padrões móveis. Simplificando, basta pegarmos uma caneta e marcarmos um risquinho em todas as notinhas da escala de Dó maior. E pronto, nós teremos um padrão. Então é só ir posicionando o primeiro risco da escala que você deseja, que ele automaticamente mostrará todo o padrão daquela escala. Essa, por exemplo, foi a de Ré bemol maior. Agora ficou muito mais fácil estudar as escalas, não é mesmo? Trouxe para vocês a partitura e análise da escala harmônica para estudarmos juntas, e após essa aula você já terá aprendido para tocar no próximo ensaio sem medo. Chegou a hora de aprender a escala harmônica ou harmonizada. Ela tem esse nome, harmônica, porque vem de harmonia. Harmonia significa as notas juntas, simultaneamente. Então vocês verão que nós temos sempre duas notinhas ao mesmo tempo, no mínimo duas para mais. Aqui vamos analisar, nós temos todas semínimas e no final nós temos uma semibreve. Considerando o compasso 4x4, que está lá na armadura de clave, a semínima valerá um tempo, que é a nossa unidade de tempo, e a semibreve valerá 4 tempos, então prestem atenção. Basicamente a escala inteira só tem semínima, tem uma semibreve lá no finalzinho, então iremos bater em todos os tempos as articulações. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Já quero fazer um adendo aqui para vocês que nós temos bastante substituições aqui nesta versão do Music Studio, porque é assim que você vai conseguir conectar melhor as notinhas. Nós temos várias versões por aí na internet, nem sempre são as melhores, é só vocês repararem se elas estão quebrando entre uma nota e outra, vocês vão perceber rapidinho. Então aqui nós estamos trazendo uma substituição para vocês, seguidas de passagens, para deixar o som mais conectado, ligado, com uma técnica organística legal. O primeiro sistema, vocês irão notar que nós só temos pedaleira e são sempre as mesmas notinhas. A pedaleira, ela não sai disso. Ela começa no Dó 4 vezes, depois o Mi 4 vezes, depois o Fá 4 vezes, depois o Sol 4 vezes, e assim ela vai até o final. Então vamos ver como que vai ser a pedaleira no estudo inteiro, na escala inteira. Começando lá do Dó. 1, 2, 3, 4. Pula pro Mi. Pula pro Fá. E o Sol.
volta pro repouso, que é o dó. Só isso. Se você fizer isso a escala inteira, pronto, pedaleira já está dominada. Agora vamos entrar com a mão esquerda, porque a escala ela começa com a pedaleira sozinha, né, com o baixo. Depois entra a mão esquerda, que é o baixo e o tenor, juntamente com a pedaleira. Aqui no caso, pessoal, nós temos dó e dó. 1, 2, 3, 4. Depois nós entramos com si e mi com o dedo 4 e 2. Substitui pelo 1 e pelo 5. Cuidado aqui, não vai picotar a técnica, hein? Então, 4 e 2, substitui. Certo? Rápido. 1, 2, 3, 4. Trocou. Substitui. Continua. Fai lá, já está em cima, ó. 2 e 4. E depois só o si. 1, 2, 3, 4. Só isso, e você vai fazer isso durante toda a escala. Não tem erro. Agora vamos para o terceiro sistema, analisar a mão direita. A mão direita ela vai ter um trechinho de escala, só que aqui nós iremos fazer a passagem do dedo 1 após o mi. Então, dó, ré, mi, passou. 1, 2, 3, passou. E aqui a gente vai ficar com a passagem só depois do si, ó, no dó. Porque a gente tem que alcançar o ré. E depois volta. 4, passagem. 3, e aí já começa notas duplas. Entenderam então? Então aqui nós iremos fazer a passagem do dedo 3, do 1 após o 3 e depois do 1 após o 4, na ida e na volta. Agora entrando com as notinhas duplas da mão direita. Olha que é uma outra substituição de duas notinhas. Nós iremos começar com dó e mi 1 e 2. 1 e 2, depois ré e fá 1 e 3, já está em cima, ó. Mi e sol, depois fá e lá. Aqui nós temos 3 e 5, você vai substituir pelo 1 e pelo 2. Por quê? Para você alcançar agora, ó. 1 e 3, 2 e 4, 3 e 5, 1 e 3, substitui, 2 e 4, ré e fá. Se você fizer isso, não vai ter erro de picotar o som, vai ficar ligadinho. Vamos fazer só a mão direita. Substitui, ó, rápido. Não tem erro. Vamos juntar as mãos agora bem devagarinho. Vamos chegar ali ao terceiro sistema, que é onde começa a mão direita já com o dedilhado. Tudo junto, bem devagarinho. Substitui esquerda, sem soltar. Passagem, volta com o 4. Foi-se só com a mão, o soprano na mão direita e o tenor e baixo na esquerda. Agora, mãos juntas, só ascendente, bem devagar. Olha agora, substitui esquerda, direita e chega no Fá. Então aqui, só ida, subindo. Agora vamos fazer só descendo. Onde nós temos as substituições mesmo? Aqui, ó. 1 e 3, 2, 5... E a esquerda fica só no que ela já tá. Substitui, ó, 3 e 5. 1 e 2, 3 e 5. E se você conseguiu executar bem o quarto sistema, você vai conseguir o último, porque é cópia. Idêntico, não muda nadinha. Como nós comentamos, a pedaleira não muda nada. O primeiro sistema é o mesmo para todos. O segundo sistema, uma esquerda, é o mesmo até o final. O que vai mudar aqui é, no caso, o terceiro e o quarto sistema apenas. O terceiro, porque ele tem só as notinhas sucessivas, uma após a outra. E aqui nós temos as notinhas duplas ao mesmo tempo, só que o dedilhado é o mesmo e as notinhas são as mesmas também. Então, o último sistema acaba que vai ser idêntico ao penúltimo. Lembrando que nesta aula nós já estamos fazendo passo a passo e juntando, porque é uma demonstração, mas você deve sempre seguir mãos separadas, depois vá juntando e acelerando gradativamente, nada de rápido tudo de uma vez e já colocar todas as vozes ao mesmo tempo. Você precisa trabalhar nesse dedilhado e nesse estudo de notas duplas. Adquira agora a referência da escala harmônica na prática.
Agora que vocês já sabem tudo sobre dedilhado, quero que vocês se atentem às soluções e coloquem em prática os exercícios de recurso dedilhado, articulação, escalas, porque de nada adianta você ficar assistindo e não praticar, não mudar. Vocês precisam desfrutar da beleza que é tocar bem junto com o dedilhado, postura e todo o compilado que estamos tratando nesta série. Nas próximas aulas abordaremos meia hora. Qual o andamento ideal, quais são os principais hinos e erros que vocês não podem cometer. Dinâmica, como utilizar o pedal de expressão, como trabalhar a linha melódica e como fazer isso nos hinos. E por fim, falaremos dos hinos de batismo e Santa Ceia, como fazer uma boa introdução, qual o andamento ideal para a Santa Ceia e os erros que vocês não devem cometer no batismo. Examinadoras, não se esqueçam de marcar com o Ministério Local para transmitirem essas aulas dentro do cronograma antes que elas se findem. Deus abençoe e até a próxima aula.